Senhor, meus irmãos, uma alegria mais esse domingo estar com os irmãos. Estaremos estudando nesse trimestre o livro de Efésios, né? Chegamos a um novo trimestre. Efésios, conhecido no Novo Testamento como a Carta dos Alpes, é assim que ela é conhecida. E o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, com um propósito maravilhoso para aqueles irmãos. O título da lição vai falar sobre uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Vamos orar antes da gente iniciar essa lição, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença. Nessa manhã, vem falar com os Teus servos que estão nos assistindo, ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Fala em cada coração, Senhor. Fala comigo, fala com todos nós. Eu Te agradeço por essa oportunidade, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o título da lição nessa manhã, lição de número 1, o maravilhoso propósito da salvação. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Efésios 1 e versículo 4. A verdade aplicada diz assim: Deus nos deixou essa epístola para revelar a grandeza do seu plano de salvação, um projeto elaborado antes de tudo existir. O objetivo da lição: ensinar acerca do conteúdo da epístola aos Efésios, mostrar os benefícios da graça em Jesus Cristo e explicar como nos tornamos filhos de Deus pela adoção. Eu fiz aqui, irmãos, para a gente entrar na lição, é uma lição bem didática, assim, teológica. A parte teológica dele é bem complexa, mas a gente vai tentar resumir, porque a gente, nesse momento, nós temos só 30 minutos para fazer uma explanação aqui desta lição. Eu fiz um resumo do livro, e o livro de Efésios, nessa manhã, nós vamos estar fazendo um panorâmico da lição, porque a lição de número 1, ela faz um panorama de toda a lição, tá? E eu fiz um resumo do livro dos Efésios para que os irmãos possam entender, e a gente vai entrar um pouquinho em alguns temas que aqui foram colocados pelo comentarista, o bispo Abner Ferreira, e a gente vai trazer aqui para os irmãos algumas coisas e vamos compartilhar juntos e aprendermos a palavra de Deus. O resumo do livro de Efésios, ele está dividido, eu fiz 4 itens. A epístola aos Efésios revela o segredo da estabilidade, da força espiritual, fruto da comunhão verdadeira com o Salvador glorificado. 2. Sua mensagem comunica a fonte, o caráter e o resultado dessa comunhão. Contém as mais significantes e profundas declarações sobre o eterno propósito de Deus relativo aos homens. E encerra as mais claras revelações divinas acerca da natureza e do destino da igreja. Então esse é o resumo que vai tratar toda essa carta de Efésios. A epístola de Paulo, irmãos, Efésios, se destaca pela universalidade do seu conteúdo, não só da igreja em Éfeso, mas em todas as igrejas sob a liderança pastoral de Paulo. Nós vamos estar vendo isso, bem como toda a igreja de Deus em todo o mundo e em todos os tempos. O caráter universal dessa carta, da epístola, é percebido pelo plano da salvação proposto por Deus, desde a fundação do mundo, e que alcança toda a criatura humana, independente de raça, cor, nação. Efésios 2:8, nós olhamos isso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados por Jesus Cristo para as boas obras, a qual Deus antemão preparou para todos que nelas andem. A epístola de Efésios, ela é denominada a coroa dos escritos de Paulo, irmãos, e ainda a rainha das epístolas. Nela o propósito do Deus eterno para a igreja é revelado por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus é apresentado como Deus, o Deus eterno para aqueles irmãos. A visão panorâmica dessa carta, irmãos, a gente pode ver o texto áureo desse livro. Nós vamos ler aqui em Efésios 1 e 3, diz assim: bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Senhor Jesus, né? Em Efésios, Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo, aleluia.
E no tópico 1, nós vamos estar vendo assim, em Efésios, o texto referência vai estar em Efésios 1, do capítulo 1 ao capítulo 6, vai estar o texto referência. E no tópico 1, nós vamos estar conhecendo as epístolas aos Efésios. Eu fiz aqui também uma visão panorâmica da epístola de Efésio, contando o que é o início das viagens missionárias de Paulo, que assim começou, e o tempo que Paulo permaneceu na cidade, e os motivos que impulsionaram, através da pessoa do Espírito Santo, a Paulo escrever essa carta aos irmãos. Tá? Paulo viajou para Éfeso em sua segunda viagem missionária, né? Deixando ali Priscila e Áquila como responsável pelo ministério. Os irmãos vão poder ler e depois meditar Atos 18, versículo 18 e 19. Vocês vão ver que essa segunda viagem missionária de Paulo chegando a Éfeso, né? E Éfeso, irmãos, era um porto muito importante. Quando nós olhamos lá em Apocalipse, nós estamos estudando com o nosso pastor Larentes as cartas às igrejas. Essa igreja pertencia a uma dessas cartas, né? Uma dessas, acho que Apocalipse 2 e 3 fala dessa carta. Nos capítulos 19 e 20 de Atos, o apóstolo está narrando o episódio que levou o apóstolo Paulo a passar 3 anos nessa cidade, em Éfeso, na qual ele dispensou bom tempo do seu ministério. E naquela cidade, irmãos, a palavra do Senhor crescia poderosamente e ela prevalecia. Em Atos 19 e 20, os irmãos vão ver as operações de milagres que Paulo, através da pessoa do Espírito Santo, ele ali fazia as pessoas que ali estavam, né? Éfeso era uma cidade que alvoroçou muito culto, eles tinham muito culto a Diana, e quando nós olhamos Diana, aqui no livro de Efésios, a cidade, ela tinha um templo, eles eram devotos a Diana, e a gente vê esse templo quando tem uma linguagem no grego que fala Artemis, e no romano a gente fala Diana. E eles tinham um templo na cidade, que vocês vão poder ver em Atos 19, 23 e 41. E Paulo se viu deixado ali, a deixar aquela cidade, pelo motim que começou a se tornar ali. Porque Paulo, quando pregava ali na cidade, ele pregava contra os ídolos, né? E quando ele falava contra esses ídolos, ali estava o dinheiro que o povo, a população ganhava, né? Porque eles vendiam, faziam comércio, né? E eram grandes momentos ali que ele tinha pregando a palavra, mas também ele teve esse confronto ali, né? E ele, se vocês olharem depois em Atos 20, 17 e 38, um sermão comovente registrado ali em Atos, onde Paulo encoraja os anciãos de Éfeso a permanecerem no caminho do Senhor, né? A igreja, no passado, eles eram conhecidos como o caminho, né? Uma forma deles se identificarem, o caminho que era Jesus Cristo, os cristãos, os gentios que seguiam a Jesus Cristo. E também nós vamos estar falando da unificação dos gentios e os judeus, unidos na pessoa bendita de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo que operava neles, em tudo, né? E a carta também é belíssima, traz um retrato missionário de Paulo e o seu amor que ele revela, que ele dá à igreja, né? É muito lindo, irmão, quando a gente lê essa carta. No item 1.1, a epístola aos Efésios, ela diz assim: a epístola é uma contemplação do plano de Deus realizado em Jesus Cristo na igreja. E quais são os destinatários, né, ali para essa carta? Paulo se identifica como, na carta, quando vocês lêem no versículo 1, ele começa, e era costume da época, usando o pronome Paulo. E em seguida, além de sua identificação pessoal, ele apresenta o título que identifica o seu ministério apostólico, apóstolo de Jesus Cristo. E os destinatários? Paulo saúda os cristãos em Efésio, chamando-os de santos e fiéis. São 2 termos típicos aplicados aos cristãos do Novo Testamento, né? A igreja constituía-se de santos e fiéis. Era assim que eles começavam a ser reconhecidos por um povo separado do pecado, né? Hoje, como que a igreja é conhecida, né? Nós somos santos e fiéis a Jesus Cristo. Nós servimos a Deus nesse mundo, um mundo corrompido, um mundo de pecado, mas nós estamos servindo a um Deus fiel, um Deus poderoso, né? Um Deus que muda a situação do homem. Então isso incomoda o mundo do pecado. Nós às vezes não agradamos muitas pessoas. Onde nós chegamos às vezes num trabalho, onde chegamos numa faculdade, em qualquer ambiente, o cristão às vezes ele incomoda, porque nós somos reconhecidos, porque servimos a um Deus santo. Aleluia, e temos que ser santos também, né? Eram santos porque eram separados da vida mundana de Éfeso. Aquele povo servia a uma deusa, Diana, né? O nome dado romano,
E quando ele serviu a esse Deus Diano, tinha sacrifício, tinha série de coisas que preocupava. E quando Paulo olhou aquela situação, Deus olhando usou Paulo para falar para aquele povo que existia um Deus que estava acima de todos aqueles deuses. E isso incomodou muito, né? Eram chamados também de fiéis, porque não deixavam ser levados por força demoníaca, que dominavam habitantes, escravizavam aqueles habitantes com o paganismo, né? Eles eram escravos do paganismo naquela cidade, né? E o propósito dessa carta, meus irmãos? O propósito dessa carta, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema acerca específico de outras da carta de Paulo. Porém, os capítulos iniciais dessa carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução a certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões ali e mistérios de magia. Mas agora se reuniu com os santos e fiéis de Éfeso. Olha bem, essas pessoas que praticavam essas magias, agora estavam se reunindo com esses santos. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que em Cristo que o controle da cidade, o controle do mundo estava na mão de um somente, Jesus Cristo. E quando lemos em Efésios 1 e no versículo 20, a qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à destra sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só ao presente século, mas também ao vindouro. E pôs todas as coisas, olha bem, debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Ele o cabeça, a igreja o corpo. Então ali, quando Paulo faz esse propósito, apresentando a pessoa de Cristo, ele estava mostrando àqueles pagãos que Cristo era o cabeça de todas as coisas, que Cristo não estava ligado a nenhum ritual, não estava ligado a nenhum sacrifício, e sim, ele já tinha sido o sacrifício por aquelas pessoas, quando ele deu a sua vida, o seu sangue na cruz do Calvário por eles, né? Também é possível perceber que outra ênfase do apóstolo, o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Algo diferente dos dias de hoje, meu irmão. O passado desses irmãos era marcado por imoralidade e bebedeiras. Mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Aqui nós olhamos em Efésios 2, do versículo 1 ao 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, fazendo boas obras, as quais Deus de antemão preparou para aqueles que andassem nela. Então aqui nesse capítulo do pecado para a salvação pela graça. Então ele estava saindo de um mundo de pecado, indo viver uma vida perfeita através de Jesus Cristo, buscando a perfeição. Sob essas premissas, meus irmãos, então podemos considerar que uma das intenções do apóstolo Paulo ao escrever Efésios era atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral, né? Por isso a carta é apontada aos estudiosos e vários teólogos sobre a igreja como o corpo de Cristo, né? Por isso que ela é identificada como Cristo cabeça, né? E a igreja sendo o corpo. Quando vocês olham em Colossenses, você vai falar um pouquinho mais, mostrando Cristo como cabeça, e aqui vocês estão vendo em Efésios a igreja como corpo. E a mensagem dessa carta, meus irmãos, a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Eu resumi aqui. Jesus Cristo, cabeça, já lemos em Efésios 1 e 22. Vocês vão ver ele de novo, 4 e 15, 5 e 23. A igreja, o corpo, Efésios 1 e 23. O qual é o seu corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Assim, irmãos, podemos classificar o desdobramento desses assuntos dos seguintes eixos temáticos, que eu fiz aqui 5 eixos temáticos para a gente tentar entender e demonstrar o que o apóstolo Paulo estava fazendo naquela igreja. No primeiro item que eu separei, eu coloquei que é em Efésios 1, 3 e 5. A consumação do plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Até o versículo 5. Eu não vou ler para ser rápido aqui. No item 2 desse que eu classifiquei como temático, a atuação do Espírito Santo com penhor e experiência da salvação. No capítulo 1, no versículo 13. E também vós, depois de ouviste a palavra da verdade do evangelho da vossa salvação,
tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. No item 3, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quando nós olhamos aqui em Efésios 2:16, diz assim: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade que o homem tinha com Deus. E no item 3, no item 4, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quando a gente olha em Efésios 3:5, a qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado ao seu santo apóstolo, profeta no Espírito. No passado, quando o Espírito Santo vinha, ele pousava sobre os profetas, ele pousava sobre aqueles homens que falavam a palavra. Agora não todos estavam recebendo o Espírito Santo dado por Deus, para que eles pudessem ter uma vida sadia, uma vida de santificação, buscassem ter uma vida de autoridade, pudessem proclamar o Evangelho. Então Paulo estava ali fazendo um trabalho com os irmãos de Éfeso, para que eles fossem preparados a falar a sua palavra. Aleluia. E no item 5, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito Santo. Os novos relacionamentos conjugais, a luta contra o diabo, vocês vão ver em Efésios 5:21, 6 e 20. Portanto, a epístola, irmão, contém uma combinação de doutrina, fé, prática e vida cristã, ou seja, e tudo que Deus fez e tudo que se espera que a sua igreja faça. Então, irmãos, ali vocês estão vendo o trabalhar que o apóstolo Paulo estava fazendo, irmãos. Quando o Espírito Santo entra para trabalhar na igreja, quando o Espírito Santo entra para operar na vida dos irmãos, as coisas saem perfeitas, as pessoas são transformadas, as pessoas que bebiam já não bebem mais, as pessoas que praticavam a iniquidade já não praticam mais, elas começam a deixar o pecado, começam a viver em novidade de vida, começam a ter uma vida forte perante o Senhor. Por quê? Porque forte perante o Senhor, porque nós temos espírito de poder dentro de nós, e nós podemos vencer todas as coisas no nome de Jesus Cristo. Então Paulo estava levando o remédio, estava levando para aquela igreja, para aquele povo, algo revelador, algo maravilhoso, que poderia mudar a sua vida, né? 1.2, nós vamos falar agora a apresentação do mistério de Cristo e da igreja. Nesse item nós vamos estar vendo um tema, e o tema diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Em Efésios 1:9, nós lemos assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Segundo, quando a gente fala beneplácito, segundo a sua vontade, segundo a sua decisão, né? E essa palavra aqui em Colossenses também sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, né? Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejava por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Irmãos, essa palavra é a mesma que está sendo pregada hoje. E você que está me ouvindo, essa palavra está sendo revelada para trazer para você salvação, para trazer para você vida, para trazer paz, né? E no item 2 fala assim: essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo para o Filho em tudo que tivesse a sua preeminência. E eu fiz um destaque aqui. Paulo destaca nesse item a extraordinária grandeza e o poder que Deus manifestou em Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos e constituiu como cabeça da igreja. A ele e o seu corpo comunicou-lhe abundantemente os dons do Espírito Santo. Irmão, quando Deus vem como cabeça da igreja, quem dá a vida para o corpo, quem dá a direção para o corpo, quem dá o ouvido para o corpo, quem dá a voz para o corpo, é o Espírito Santo, é a cabeça que é Cristo. Então esse corpo é saudável porque quem é a cabeça desse corpo é Cristo, o Senhor Jesus. Aleluia. 1.3 fala da essência da epístola. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. 1:10 de Efésios diz assim: de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra.
Aleluia. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, né? Para Cristo subsiste tudo em Cristo. Em João, se vocês olharem em João 1 e 3, vocês vão ver isso. Em Hebreus 1, 2 e 3 também fala isso. Implica dizer que todo o universo, céus, terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Irmãos, poderá haver outro Paulo, poderá haver outro João, poderá haver outro Tiago, mas jamais haverá outro Jesus Cristo como o nosso. A Ele foi dado todo o poder, a Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia! É por isso que estamos aqui, é por isso que pregamos a palavra da verdade, para que você enxergue, para que você consiga olhar esta palavra com ternura, com amor, que ela muda a nossa vida, né? Se não fôssemos a palavra do Senhor, se não fôssemos ter aceitado Cristo, o que seríamos de nós, nesse mundo que vive numa corrupção, numa tragédia que vivemos? Mas o amor de Deus repousa sobre nós, a sua proteção está sobre nós, e nós somos vencedores, meus amados. Aleluia! Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente na pessoa de Cristo. Quando Adão pecou lá no jardim, aqui ele apresenta a restauração completa através da pessoa de Cristo. Vocês observam, irmãos, que quando eles pregavam Diana, quando eles pregavam Artemis, que é o nome dado grego, naquele momento eles falavam desse único Deus pagão que existia em Éfeso. Eles estavam falando de um Deus ali, criado por eles, mas aí estava sendo apresentado um Deus que era sobre todas as coisas, que estava sobre todas as coisas, né? E aí eles tomaram esse impacto, e Paulo deixa muito claro, irmão, que não basta apenas contemplar o mistério de Cristo e bendizer ao Pai por seu digníssimo amor, é necessário viver esse mistério e ser coerente com esse desígnio. Todas as coisas foram reunidas em Jesus. Como os cristãos podem viver desunidos? Se ele reuniu todas as coisas, como um todo o corpo, né? A igreja deve crescer constante, harmonicamente, aleluia, com a contribuição de todos, até atingir a estatura completa de Cristo. Efésios 4 e versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que não andeis de modo digno da vossa vocação, que foste chamados. É isso, nós temos que andar de modo digno, fiéis à palavra do Senhor. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava prisioneiro em Roma, né? Ele já tinha passado ali por Éfeso, e ali ele viveu 3 anos nesse seu ministério, e na sua vida que ele teve ali, ele pôde ver a necessidade da igreja, ele pôde ver o que a igreja passava, aleluia, mas ele trouxe uma palavra, e uma palavra de restauração. No item 2, nós vamos ver os privilégios concedidos por Jesus Cristo. Paulo sabia reconhecer perfeitamente, irmãos, que Deus era a verdadeira fonte de tudo que se originava. Ele tinha todos os motivos para bendizer ao Senhor em todo o tempo. Ele conhecia perfeitamente o que a graça nos havia proporcionado e que como nós tornaríamos abençoados por meio dessa aliança com Jesus Cristo. Quando Paulo apresentava a igreja, ele podia mostrar os privilégios que a igreja poderia ter. Que privilégio você tem? Que privilégio você pode dizer nessa manhã? Ah, irmãos, que privilégio é poder dormir em paz. Privilégio é poder ir trabalhar com segurança. Privilégio é poder sair da minha casa orando ao Deus forte e poderoso e ter o livramento do perigo que tem nas cidades, a violência que tem nas cidades. Esse é o privilégio do cristão fiel, que serve a Deus, que está vivendo uma vida para Deus. Aleluia, que possamos ter, irmãos, em nosso coração a mesma consideração que Paulo teve ali, mostrando para aquela igreja que com Cristo, essa aliança com Cristo, ela é perfeita, ela é duradoura e ela é eterna para a tua vida. A nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança não está no que você está vendo, a nossa esperança está muito além do que você vê, nossa esperança é a eternidade. Estamos aqui de passagem, nosso reino não é esse, nosso reino está para vir, mas nós somos aqui porta-vozes do Evangelho, das boas novas de Cristo, que liberta o pecador. E esse livro traz claramente a esperança, o poder, a unidade que ele leva para a igreja, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Graça e paz. No item 2.1, o título é Graça e Paz, a saudação peculiar da igreja primitiva, graça e paz.
No versículo 2, a gente vê o apóstolo Paulo usava essas palavras em suas saudações, em todas as epístolas da igreja, a tradição judaica, né? E Deus e o Espírito Santo usando Paulo ali, usava-se apenas a palavra paz, shalom, era essa a palavra. Você vai hoje em Israel, eles falam shalom, né? É a tradição dele, mas Paulo, por inspiração divina, adicionou a palavra graça, charis, no grego, que já é conhecida paz, e deu a saudação cristã no sentido especial, graça e paz. Os crentes em Cristo na época de Cristo tinha a paz como saudação da parte do Deus Pai, mas obtiveram a graça. Por meio de quem, irmãos? Por meio de Jesus Cristo. Bom, como Deus é maravilhoso, né? Aleluia, a paz que estava ali, né? Mas veio a graça de Jesus Cristo, graça e paz, a paz que já tinha na pessoa de Deus sobre o povo judeu, mas a graça precisava vir na pessoa bendita de Jesus Cristo, aleluia. Aos crentes em Cristo tem dado a paz por toda parte, obtiveram a graça por meio de Jesus Cristo, aleluia. A palavra graça possui um conceito importante, aparece com um dom imerecido, retratando algo amável, indicando que na vida cristã deve haver bondade e encanto, e a palavra paz indica tranquilidade, bênçãos que desfrutam todos que estão em Cristo, por terem sido reconciliados com Deus. Quando eu dou graça, quando eu dou a paz do Senhor, que eu dou graça e paz para você, eu estou transmitindo bondade, eu estou transmitindo paz, eu estou transmitindo para você alegria, eu estou transmitindo para você vida na pessoa bendita de Jesus Cristo, aleluia. Que lição, irmão, maravilhosa, o livro de Efésios, nós vamos estudar. Esse é o panorama dessa lição, e nós vamos ver, nós estamos falando da lição número 1, mas nós vamos ver durante os próximos capítulos até o 13, as próximas lições, tudo isso, toda essa panorâmica que eu estou dando da visão dessa lição. 2.2, a fonte de onde tudo se origina. No versículo 3, abre o cortejo de todas as bênçãos espirituais em Cristo. O apóstolo começa com uma exclamação de louvor e adoração ao Senhor, demonstrando que a vida cristã só tem sentido sempre com uma atitude de reconhecimento e ação de graça ao doador de todas as bênçãos. Aí ele diz assim: bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É o versículo 3 do capítulo 1. Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado em todas as coisas. A fonte das bênçãos, no versículo 3, a palavra bendito, torna-se exclusivo, singular, é única. Aleluia. A fonte de todas as bênçãos que Deus Pai dá é única, porque é singular, da pessoa bendita de Jesus Cristo. Só Ele é digno de ser bendito, porque somente a Ele o perfeito doador das bênçãos. Quem doa as bênçãos para o teu lar? Quem faz você ser próspero? Eu sempre digo, irmão, que prosperidade está ligado no dia que você aceitou Jesus Cristo. O dia que você se converteu a Ele, você já tem uma vida próspera, porque você já deixou uma vida de pecado, você já deixou uma vida de derrota, e a vida de vitória começa. Não significa que nós não teremos embate, não teremos nossas lutas, porque nós estamos nessa terra, mas significa que em todas essas lutas, em todos esses embates, nós seremos vitoriosos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é perfeito doador das bênçãos. A fonte original não é imaginária nem falsa, irmãos. Ela é identificada como Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por 3 vezes nesse capítulo, a palavra Deus nos ensina a finalidade de todas as coisas realizadas por Deus e louvor à sua glória. Efésios 1 e 6 diz assim: para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia, gratuitamente Ele foi dado. E se você vai no versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, de novo, aleluia, nós de antemão esperamos em Cristo. E no versículo 14, de novo, irmão, nós vamos ver o qual o penhor da nossa herança, até o resgate das suas propriedades, em louvor e sua glória. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. 2.3, abençoado com todas as bênçãos. Abençoado com todas as bênçãos, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E aqui, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção, quando ele fala abençoado com todas as bênçãos, né? Nós vamos olhar aqui claramente que às vezes isso é aplicado de forma um pouco errada, tá?
porque quando ele fala as bênçãos, trata daqui totalmente da abrangência do modo espiritual. Abrangência mediante a palavra todas, porque essa palavra refere não só às coisas naturais e materiais, mas essencialmente às espirituais. As bênçãos espirituais em Cristo estão acima de tudo e qualquer físico ou material. As riquezas que fala o apóstolo são espirituais, porque na realidade Paulo não tinha nada materialmente, sua fé e confiança estavam depositados completamente nas riquezas espirituais. Lamentavelmente, irmão, esse texto às vezes é interpretado erroneamente, se refere muito a riquezas materiais. Não estou dizendo que nós não seremos abençoados materialmente, mas aqui Paulo estava se referindo com a bênçãos espirituais. Cuidado da falsa teologia da prosperidade. Tem muita igreja com teologia de prosperidade, só prosperidade, mas não fala da obediência. Muitas vezes a pessoa só fala, só está tendo a visão da prosperidade material. Nós temos que ser prósperos materialmente, somos quando aceitamos a Cristo, mas isso vai ao decorrer da nossa vida. Viu? Às vezes você está aqui buscando, eu preciso ter um sucesso na minha vida, eu preciso ter algo para a minha vida que eu quero ser assim, assim, assim. Quero te dizer uma coisa, meu irmão, se isso for para a tua derrota, se isso for para a tua desgraça, você não será assim. Deus vai te deixar desse jeitinho, né? Às vezes tem pessoas que falam, mas eu estou tanto tempo na igreja e estou assim que Deus quer que você fique. Porque se você for um pouquinho além, você deixa Ele. Muitas coisas Deus sabe e Deus conhece o seu coração. Mude o seu interior, demonstre para o Senhor que você é diferente e Ele vai fazer coisas inexplicáveis na sua vida, mas precisa partir de você. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. A expressão lugares celestiais indica a sublimidade da vida cristã, o nível mais elevado a qual fomos colocados. Essas bênçãos espirituais são alcançadas evidentemente pelos que pela fé em Cristo vivem um plano espiritual. Gálatas 2:20 vocês vão ver, Colossenses 3:3 vocês também vão ver. Pois o termo lugares celestiais não tem sentido geográfico, não está numa localização, aleluia, físico ou espacial, mas trata-se de um estado de realidade espiritual, que são alcançados somente pelos que, pelo amor e dedicação a Cristo, reuniram uma vida carnal, renunciaram uma vida carnal, e vive uma vida biblicamente espiritual. Vocês vão encontrar isso em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, a parte B do versículo. Agora chegamos ao item 3, as grandiosas riquezas da graça. Paulo listou aqui para os crentes a riqueza da graça colocada à disposição de todos aqueles que se comprometem a seguir a Cristo. Irmãos, isso significa que quando conhecemos a Deus, somos ricamente abençoados. E essas bênçãos são eternas. Dentre muitas riquezas, Paulo destaca eleição, redenção e adoção. No item 3.1 fala eleitos em Cristo. Efésios 1:4 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nós somos separados, nós somos eleitos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do seu amor. Aleluia, em amor. Através desse versículo entende-se que Deus escolheu um povo para si, a igreja que hoje é escolhida. O plano divino e todos que sejam salvos em Cristo, porém somente os que recebem a regeneração em Cristo serão salvos. Os que recebem a Cristo na vida tornam-se escolhidos em Deus. E você pode perguntar nessa manhã, como que eu farei parte dessa igreja? Como eu farei parte desse corpo? Aceita Cristo como seu Salvador. Seja um escolhido dele, dê uma oportunidade para você. Irmãos, às vezes o seu lar, às vezes não está bom, algo não vai bem. Olha a sua vida interior, não aponte ninguém, não aponte a sua esposa, não aponte os seus filhos, aponte para você mesmo. Você precisa mudar para ter uma vida abençoada, um lar abençoado. Você precisa ter paz no seu lar, você precisa ter vida, você precisa ter alegria. Vocês acham que esse servo que aqui está ensinando vocês também não passa tribulação? Eu passo, mas o meu filtro, todas as coisas se chama Jesus Cristo de Nazaré.
passa pelo filtro, irmãos, e eu tenho paz com Deus, alegria, posso pôr minha cabeça no travesseiro, sabe por quê? Porque aquele que eu sirvo cuida de mim e cuidará de você. Você pode dar essa oportunidade para você. 3.2, uma poderosa redenção. Efésios 1:7 diz assim: a qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A remissão dos nossos pecados está pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue poderoso, aleluia, que está em Jesus Cristo, que pode e que temos a redenção, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ao dizer tais palavras, o apóstolo ensinou que a redenção acontece pelo sangue de Jesus Cristo. A verdadeira doutrina da redenção e remissão ensina que Jesus Cristo morreu pela humanidade, a fim de resgatá-la da maldição da lei do pecado. Esse resgate não foi só pago, como alguns teólogos dizem, pregadores acreditam a Satanás unicamente, mas sim unicamente a Deus, contra quem a humanidade pecou e se rebelou. Quando Jesus Cristo verteu o seu sangue na cruz do Calvário, não estava pagando nada a Satanás, e sim, ele estava pagando os nossos pecados. Aquele pecado que um dia foi cometido no jardim do Éden. O sacrifício trouxe a remissão dos pecados, aleluia. Em outras palavras, a morte de Cristo, que é o sacrifício perfeito, trouxe o pagamento da nossa dívida perante Deus e nos livrou da condenação e culpa dos pecados. Assim podemos declarar que a redenção e a expressão da maravilha, graça e do grande amor de Deus comprova que Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, que deu o seu único filho para que morresse na cruz do Calvário por nós. Aleluia. 3.3, filhos adotivos. Em Efésios 1:5 diz assim, 5 e 6, nos predestinou para Ele, para uma adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente para o amado. A predestinação, irmão, significa a vida humana com antecipação. Ele significa destinar a vida humana com antecipação. Com isso, por meio do versículo em análise que nós lemos, vemos que Deus, em sua onisciência, planejou e destinou de antemão que os salvos em Cristo seriam seus filhos por adoção. Aleluia! Ou seja, por intermédio de Cristo, fomos trazidos e aceitos como filhos da família de Deus. Em tudo isso, Deus fez o louvor e a glória do seu nome, porque em Cristo Jesus tornamos agradáveis para Deus. O apóstolo João escreveu em João 1:12, mas todos aqueles quantos receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, aos quais creram no seu nome, com alegria. Deus recebe a todos nós com alegria, porque nós aceitamos e recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. A adoção no ato pela qual Deus coloca os que nasceram de uma nova posição de filhos adultos agora, dentro de sua família. Ele age dessa maneira para que possamos imediatamente nos apropriar da herança e desfrutar das riquezas espirituais otorgadas, irmãos, pela graça. Um bebê não pode herdar legalmente uma herança, mas nós que fomos colocados como adulto, podemos herdar a herança que Cristo Jesus nos deu. As riquezas, as bênçãos eternas que podemos desfrutar em vida aqui na terra. Aleluia. Você pode desfrutar dessas bênçãos. Todos nós fomos criados, aleluia, para viver em comunhão com Deus como seus filhos. Em Gênesis 1:26, Atos 17 e 28, vocês podem apreciar isso. Porém o pecado roubou de nós esse privilégio, e a consequência dessa qualidade de vida era viver fugindo de Deus. Pela graça de Deus em Cristo e através dele fomos restaurados à filiação. Antes éramos apenas criaturas e não filhos. Mas em Marcos 16:15 e João 1:12, nós vemos a palavra, a adoção nos colocou em uma posição privilegiada. O que antes era medo e afastamento de Deus, com a adoção nos tornou em alegria, prazer e amor pelas coisas divinas, porque antes nós estávamos afastados pelo pecado, pela imundícia que o mundo nos levou. Hoje não, feitos filhos de Deus, nós participamos da alegria de Deus. Irmãos, eu nesse momento vou encerrar com uma conclusão, dizendo para você, meu amigo que me ouviu nessa manhã, o poder que há em Jesus Cristo para libertar a tua vida, de acordo com o propósito da sua vontade. Deus, na sua presciência e adorável graça, elaborou desde a eternidade uma poderosa redenção para toda a humanidade em Jesus Cristo. Ele nos resgatou e nos adotou para nos tornar participantes das promessas em Cristo. Efésios 3:6 diz assim, olha bem,
a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, por meio das boas novas, dessa palavra que eu lhe trago nessa manhã, por meio das boas novas, palavra que liberta, palavra que transforma. Então, meu amigo, nessa manhã, ouça a palavra de libertação, ouça a palavra de salvação, e você será plenamente feliz, salvo, completo nesta vida. Quer ter paz? Quer ter alegria? Aceite Jesus Cristo como teu Salvador. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Tenha um domingo de paz e uma semana abençoada na presença de Jesus Cristo de Nazaré, o Deus a quem eu sirvo e que nós servimos. Que Deus te abençoe, meu amigo. Amém.